Mudança de atitude da reclamação à gratidão. Então, eu comecei a pesquisar no dicionário o que ele me dizia acerca do significado da palavra atitude. Antes buscávamos o Aurélio, não é isso? Lá folheava aquele, antigamente chamado pai dos burros, não é isso? Todo mundo folheava para poder saber o resultado das coisas. Hoje você vai no Google, a coisa é online, full time, você consegue saber mais de um dicionário acerca do significado das palavras. Então fui eu ali no Google e achei aqui um significado bem interessante para a palavra atitude. Diz assim: atitudes são atos decorrentes de nossos padrões de pensamento, do jeito que pensamos sobre a vida e que são formados ao longo de muito tempo, ou seja, ao longo da nossa vida. Por isso, são difíceis de mudar. Então, repetindo, atitudes são atos, ou seja, algo que nós praticamos, decorrentes de padrões de pensamento. Atos são uma coisa, atitude é outra. Atitude decorre daquilo que nós pensamos, daquilo que aprendemos ao longo da vida. Mas eu falei que o tema qual era mesmo? Mudança de atitude da reclamação à gratidão. Nós aprendemos aqui que atitude, então, são atos que nós fazemos e que decorrem do nosso pensamento, que aprendemos ao longo dos anos e que, por estarem bem enraizados em nossa mente, são difíceis de mudar. Mas e reclamação? Você saberia dizer o que é reclamação? Lá fui eu de novo para o nosso dicionário. Ele nos diz assim: reclamação é o ato de reclamar. Nossa, essa definição realmente foi a melhor que eu encontrei. Mas ele não parou por aí. Disse assim: reclamação é o ato de reclamar contra algo ou alguém sobre um fato que não agradou. Reclamação é o ato de reclamar contra algo ou alguém sobre um fato que não o agradou. E é problema reclamar? Se nós não reclamássemos das coisas que não nos agradam, nós teríamos muitos problemas em nossa vida. Imagina que não existiriam, por exemplo, advogados, né? Porque o advogado vive da reclamação das pessoas. As coisas melhoram à medida em que nós reclamamos. Mas quando nós passamos a incorporar a reclamação como uma atitude de vida, aí passa a ser um problema. Diria eu, passa a ser um pecado. Quando incorporamos a reclamação como uma atitude, como um padrão de pensamento em nossas vidas. Aí eu já não reclamo mais das coisas que acontecem, eu reclamo de tudo. Se está muito sol, eu estou reclamando. Se está chovendo, eu estou reclamando porque não está claro, então fica difícil sair na rua. Se está aquele clima estranho aqui assim, meio nublado, eu estou reclamando porque eu não estou conseguindo enxergar direito, então fica difícil você descer na rua para trabalhar. Se a pessoa está vestida de preto, eu estou reclamando porque, poxa, está sem sal, não tem nenhuma corzinha para dar uma clareada. Mas se está colorida demais, então, nossa, parece um carnaval. Então, assim, as pessoas tendem a incorporar a reclamação às suas atitudes de vida. E aí passa a ser perigoso, aí passa a ser pecado. E pecado, como nós sabemos bem, você tem um significado bem peculiar, né? Você imagina aquele pessoa que está ali com arco e flecha e erra o alvo. Pecado é justamente isso, errar o alvo. Então, quando você traz a reclamação como uma atitude, como um padrão de pensamento na sua vida, na verdade, você está errando o alvo o tempo todo. E não sei vocês, mas eu conheço pessoas que têm o hábito de reclamar até mesmo das coisas que ele sabe que não vai adiantar nada reclamar. Mas ele reclama mesmo assim. Por que será? Pude perceber que as pessoas se sentem bem ao reclamarem, mesmo sabendo que a sua reclamação não vai fazer a mínima diferença. Então nós temos que enxergar de que forma nós estamos trabalhando com a reclamação na nossa vida, de que forma nós estamos moldando as nossas atitudes. Eu, mais uma vez pesquisando, encontrei algumas pesquisas em que as pessoas preocupadas com esse tema fizeram alguns questionamentos, algumas perguntas, tipo um Ibope da vida, e chegaram à conclusão que há duas coisas que mais são fonte das nossas reclamações: as pessoas e as coisas. Qual desses dois você acha que é a principal fonte de reclamação do mundo afora? Pessoas ou coisas? Pessoas, exatamente isso. Sabe por quê? Porque a coisa, quando dá problema, você repara ou você troca. Simples. Agora, quando alguém
apresenta um problema para você, você não tem como reparar ou trocar, você não tem como simplesmente levar o seu filho na assistência técnica e voltar ele consertado. Você não tem como trocar de filho, trocar de pai, trocar de irmão. Igual, você tem problemas com a sua família. Então, as coisas a gente repara ou troca, as pessoas não. E é justamente no nosso relacionamento com as pessoas que nós mudamos as atitudes para pior. Ou seja, incorporamos a reclamação nas nossas vidas. Mas tem uma coisa, atitude é algo que você decide, que você escolhe ter. As circunstâncias da vida, o meio aonde você está, eles podem moldar você, tendendo você a pensar em determinado padrão. Mas quem decide os atos que você toma é você mesmo. Quem decide os atos que você toma é você mesmo. Eu posso te influenciar com algum conselho, mas quem decide o que fazer é você. E se nós entendemos que nós podemos decidir decidir aquilo que nós vamos fazer, ou de que forma iremos tomar determinada decisão, de que atitude nós iremos tomar em determinadas circunstâncias, nós também podemos decidir mudar a nossa atitude. Nós vimos no início que a atitude é um padrão de pensamento, é formada ao longo do tempo, então não é fácil de mudar, mas é possível mudar. Não é impossível, não estamos reféns das circunstâncias que estão à nossa volta. Nós temos consciência, Deus nos deu um cérebro para que nós possamos utilizá-lo a fim de escolher, a fim de decidir os atos ou as atitudes que nós queremos tomar. Então, como eu falei, se você pode escolher suas atitudes, você também pode decidir mudá-las. E se a maioria dos nossos problemas que nos levam a tomar atitudes de reclamação residem no nosso contato, no nosso convívio com pessoas, agora eu vou deixar o Google de lado e vou entrar na palavra de Deus, para poder saber, Senhor, de que forma eu posso mudar a minha atitude? E aí, se nós olharmos lá no Sermão do Monte, olharmos ali no texto de Lucas, capítulo 6, versículo 31, nós vamos encontrar esse versículo, eu estou utilizando a nova tradução da linguagem de hoje. Talvez seja um pouco diferente da de vocês, mas está aqui já no Data Show para que possamos acompanhar. E eu gostaria que você lesse junto comigo esse texto. Está aqui, ó, aqui e ali. Vamos ler juntos? Façam aos outros a mesma coisa que querem que eles façam a vocês. Para ensaio ficou bom, mas eu acho que agora pode melhorar bastante, hein? Façam aos outros a mesma coisa que querem que eles façam a vocês. Legal. Essa frase, esse versículo, às vezes nós podemos pensar, poxa, eu já ouvi isso antes. Eu pensei que fosse até mesmo um ditado popular. Olha, faz aos outros o que você quer que os outros façam contigo. Não faça aos outros aquilo que você não quer que faça com você. Eu já ouvi mais no sentido negativo do que no sentido positivo, mas a Bíblia nos deixa bem claro que o que Jesus nos ensina e falou no Sermão do Monte foi justamente no sentido positivo. Faça aos outros, ou seja, tome uma atitude, tenha atos para com as outras pessoas, da mesma forma que você gostaria que elas tivessem para com você. Então, primeiro ponto, primeiro versículo, a primeira chave para que nós possamos pensar em mudar a nossa atitude, está justamente aqui. Façam aos outros a mesma coisa que querem que eles façam a vocês. Versículo lindo, né? É realmente algo que vale a pena você colocar assim uma frase, colocar na parede da sua casa, algo que te inspira a cada manhã, você poder agir de uma forma melhor, você ser uma pessoa melhor. Mas, infelizmente, eu chego à conclusão que esse versículo, esse ensinamento, ou a forma que nós ouvimos dele, é como uma estrela, como uma lua, como um sol, como uma estrela que tem no céu. Está distante da nossa prática, distante dos nossos pensamentos, às vezes distante da nossa espiritualidade, mas não deixa de estar lá, não deixa de brilhar e não deixa de fazer diferença na nossa vida. O sol está distante de nós, mas ele continua iluminando e aquecendo. A lua está distante de nós, mas ela continua irradiando o seu brilho para cada um de nós. Esse ensinamento, ele está aqui, na palavra de Deus,
mas a forma, as atitudes que nós escolhemos ter a cada dia, muitas vezes nos deixam distantes dela. Das nossas práticas, dos nossos pensamentos, do nosso padrão de pensamento, como eu falei, da nossa atitude. E aí realmente ela continua lá, ela continua como lâmpada para os meus pés, é a tua palavra e luz para o meu caminho. Mas nós fazemos questão de cobrir essa iluminação de nossas mentes e dos nossos corações. Mas a pergunta talvez seja: como eu posso mudar a minha atitude? Antes de passarmos a responder essa pergunta, e nós já estamos aí já na segunda metade da mensagem, eu queria ler para vocês uma poesia que foi cunhada pelo pastor Israel Belo de Azevedo, lá da Igreja Batista Curuçá, no Rio de Janeiro, intitulada Depois Não Reclame. Cale as pessoas e depois lamente o silêncio delas. Afaste as pessoas e depois se queixe da distância delas. Critique as pessoas e depois queira ser elogiado por elas. Seja rude com as pessoas e depois se ache uma vítima delas. Não presenteie as pessoas e espere que elas lhe tragam presentes. Fale alto com as pessoas e espere que elas tratem você com suavidade. Não se importe com as pessoas e espere que elas se importem com você. O conselho de Jesus é radicalmente diferente. Faça ao outro o que você quer que ele lhe faça. Essa é a verdadeira mudança de atitude. Então, vislumbrando o que a atitude de reclamação faz, como é deletéria em nossas vidas, eu gostaria de propor a cada um de nós, a você que nos assiste essa noite, uma mudança de atitude, da reclamação para a gratidão. E aí sim vem a pergunta: como é que eu posso mudar a minha atitude? E quando a gente entende que a nossa atitude não é a melhor e nós desejamos mudá-la, nós pensamos o seguinte: eu vou trocar algo ruim por algo bom. E entendo eu que se a atitude de reclamação é algo ruim em nossas vidas, a atitude de gratidão é algo bem melhor. Deus nos ensina que temos que ter uma atitude de gratidão. A gratidão nos faz feliz, porque somos gratos a alguém que fez algo de bom para nós. A gratidão faz feliz ao outro a quem agradecemos. A gratidão faz feliz a Deus porque vivemos cumprindo com a sua palavra, com a sua vontade. A nossa fé em Deus cresce no solo da gratidão. Quando entendemos que Deus nos ama, nos cuida acima de todas as circunstâncias, nós somos gratos diariamente porque abrimos os nossos olhos e temos mais um dia inteiro de vida para que possamos tomar decisões certas diante das atitudes que queremos ter em nossas vidas. Um segundo texto que nos mostra isso está em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículos 16 a 18, mais uma vez estará aqui projetado para que possamos ler. Diz assim: estejam sempre alegres, orem sempre e sejam agradecidos a Deus em todas as ocasiões. Você pode repetir comigo? Estejam sempre alegres, orem sempre e sejam agradecidos a Deus em todas as ocasiões. Como eu falei, assim como a reclamação, a gratidão é uma decisão que nós temos que tomar. É uma atitude da qual podemos escolher ter em nossas vidas. Quando somos gratos, nós conseguimos fazer aos outros a mesma coisa que queremos que eles nos façam. Quando somos gratos, quando temos uma atitude de gratidão, nós conseguimos fazer aos outros a mesma coisa que nós gostaríamos que eles fizessem a nós. Partindo para o final, eu queria dar um exemplo para vocês. Certa vez, uma pessoa, um irmão nosso cristão, ele foi assaltado, foi vítima de um roubo. E hoje em dia é difícil achar alguém que não seja vítima de um roubo, não é isso? Então ele foi mais uma vítima de nossa sociedade. E ele foi ao culto de quarta-feira, ao culto de oração na sua igreja, e ele explanou para aqueles que lá estavam: gente, aconteceu isso, isso e aquilo, fui assaltado, levaram isso.
e o pastor chegou, poxa, meu irmão, que situação difícil, vamos orar para que, né, Deus possa restaurar, consolar você desse momento que você passou em dificuldade. Aí ele falou, pastor, eu quero orar. Tudo bem, irmão, tudo bem, pode orar. E a oração dele foi curta, simples, direta, mas que nos traz um aprendizado tremendo. Diz assim, né, em poucas palavras, Senhor, sou grato por não ter sido ferido nem morto. Sou grato por não ter levado muita coisa. E também sou grato por não ser o ladrão. Sou grato por não ter sido ferido nem morto. Sou grato por não terem levado muita coisa. E sou grato por não ser o ladrão. Em nome de Jesus, amém. Esse é um exemplo de uma vida de gratidão. Nós poderíamos, num momento de assalto, num momento de estresse como esse, reclamar do ladrão, reclamar daquilo que foi perdido, reclamar da polícia que não pegou, reclamar da sociedade que é corrompida, mas graças a Deus que ele estava ali para contar a história. Graças a Deus que ele entende que aquilo que Deus deu a ele, Deus pode restaurar ou não, mas Deus manteve a vida dele com um propósito específico. E a oração dele hoje está servindo para que nós possamos aprender que temos que mudar a nossa atitude. Uma atitude de reclamação para uma atitude de gratidão. Aí você vai me perguntar, mas pastor, ou melhor, eu vou desafiar você. De que forma você quer passar por aquelas portas ao sair daqui esta noite? Com a atitude que você tem hoje? Ou com uma atitude de gratidão? Não quero dizer que você tem atitude de reclamação na sua vida, não. Mas temos a tendência de reclamar de tudo, e se nós olharmos desde o Antigo Testamento até hoje, nós vemos que o povo de Deus era um povo que reclamava muito do próprio Deus, de si mesmo e das pessoas à sua volta. E nós não somos diferentes, nós somos seres humanos, então nós reclamamos muitas vezes. E muitas vezes nós perdemos as estribeiras, acabamos incorporando em nossas atitudes a atitude da reclamação. Então, se essa palavra, se esse texto que nós lemos aqui até agora, se encaixou por acaso com aquilo que você está vivendo hoje, eu te pergunto, de que forma você quer passar por aquelas portas ali hoje? Qual é a decisão que você vai tomar essa noite? E você que nos assiste, de que forma você quer sair da sua casa? De que forma você quer terminar esse culto hoje? Continuando com essa mesma atitude ou trazendo para a sua vida uma atitude diferente? Essa é a hora de decidir. No início eu falei que atitudes são coisas que nós formamos ao longo da vida, mas em nenhum momento eu falei que elas são imutáveis. Nós temos ainda a nossa vida para poder mudar de atitude. E se hoje percebemos que é necessário mudarmos de atitude, nós temos de começar essa mudança a partir de agora. Você pode me dizer, pastor, eu tenho problemas no meu casamento. Então a minha atitude de reclamar é totalmente fundada, porque os meus problemas são sérios. Pastor, eu tenho problemas na minha família, tenho problemas com os meus filhos, com meus pais, tenho problema com a minha sogra, com meu genro, com minha nora. Pastor, eu tenho problemas com alguns amigos que eu não consigo nem falar com eles. Pastor, eu tenho problemas com a igreja, pessoas da igreja que me decepcionaram, tenho problemas no meu trabalho, tenho problemas com vizinhos, eu tenho 1000 problemas na minha vida, então eu não tenho outra atitude que não seja de reclamar de tudo isso que está acontecendo. Mas eu quero mudar de atitude. Eu quero fazer isso aí que o senhor está falando, que nós lemos aí da palavra de Deus. A primeira coisa que você deve fazer é algo que a palavra de Deus nos ensina, e já terminando nossa mensagem de hoje, ela se encontra em Mateus capítulo 6, versículo 33, e ela vai estar projetada aí para que nós possamos não ler. Mas eu acho que eu aprendi isso quando eu era, não tanto tempo assim que eu estou me entregando, né? Mas eu aprendi isso quando eu era garoto. E eu acredito que os irmãos também já devam ter aprendido, não a ler o versículo, mas a cantar o versículo. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Aleluia, aleluia. Coisa linda, né? Tem a continuação, eu sei, mas aí a minha voz também não ajuda muito. Até aqui nos ajudou o Senhor, então a gente para por aqui mesmo. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Se queremos mudar de atitude, a primeira coisa que nós temos que fazer é buscar
o reino de Deus. Mudar de atitude não é fácil. Eu queria terminar essa mensagem fazendo uma ilustração com você. E ela vai exigir que eu tire este paletó. Ela vai exigir que eu tire a gravata. Podem ficar tranquilos, não vai passar muito disso, não. Mas ela vai exigir também que eu desabotoe a camisa de cima. E quando nós lemos o que está escrito na camisa de baixo, nós vamos entender quem é que transforma a nossa atitude. O que está escrito aqui? Jesus transforma. Então, se temos que buscar primeiro o reino de Deus, é esse aqui que nós vamos encontrar. Eu listei uma série de problemas que cada um de vocês pode ter, mas tem uma coisa que você vai gravar na sua mente toda vez que você vira uma camisa como essa, uma camisa de botão. Você tem duas formas de colocar uma camisa de botão. Ou você começa por baixo, aí você tem que ficar o tempo todo puxando para poder acertar o botão na casinha dele, ou você começa por cima, ou você busca o botão que está no alto. E aí quando você faz isso, todos os demais botões já ficam direitinho na casinha dele, sem que você faça o mínimo esforço. Então, quando você busca primeiro o reino de Deus, todas as demais coisas te são acrescentadas. Os problemas do seu casamento são resolvidos, os problemas na sua família são resolvidos, seus problemas de trabalho são resolvidos, seus problemas em geral são resolvidos porque você buscou primeiro o reino de Deus. E é isso que eu gostaria que você fizesse a partir de hoje. Você identificasse quais são as atitudes que não estão fazendo bem à sua vida, que você enxerga que não vem do alto. E busque a Deus em primeiro lugar, porque eu tenho a certeza que Ele vai colocar todo o restante no seu devido lugar. Que Deus abençoe a igreja, que Deus abençoe você que cultuou conosco. E que o Senhor possa nos dar uma semana de paz e de mudança de atitude, da reclamação à gratidão.